Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este domingo, dia 18/9, com o campeonato italiano, onde temos a equipe da Udinese enfrentando a equipe da Inter de Milão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe da Udinese é a quarta colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe da Inter é a sexta colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato francês, temos a equipe do Reims enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Reims é a 16ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mônaco é a 7ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato inglês, temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Bradford é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Arsenal para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Cremonense enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonense, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Cremonense é a 18ª colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe da Lazio é a 7ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Lazio para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Monza enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Monza é a 20ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe da Juventus é a 8ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Juventus para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Villarreal é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sevilha é a 16ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato português, temos a equipe do Arouca enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães,
ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Arouca é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória Guimarães é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato holandês, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Ajax. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do AZ é a 4ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ajax é a 1ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato austríaco, temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do Rapid Viena. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rapid Viena, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Red Bull Salzburgo é a 1ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rapid Viena é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Roma é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atalanta é a 2ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato da Noruega, temos a equipe do Bodø/Glimt enfrentando a equipe do Haugesund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Haugesund, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Bodø/Glimt é a 3ª colocada com 41 pontos ganhos, enquanto a equipe do Haugesund é a 10ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Real Betis é a 3ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Girona é a 8ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Betis para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Espanhol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Real Sociedade é a 11ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Espanhol é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Sociedade para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do Aris enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aris, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2.
No atual momento, a equipe do Ares é a sexta colocada, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Olympiacos é a terceira colocada, com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Lyon é a quinta colocada, com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a primeira colocada, com 19 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, ambas equipes marcam. Campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe da Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Milan é a terceira colocada, com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe da Napoli é a primeira colocada, também com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Ceará é a 14ª colocada, com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a 13ª colocada, também com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Flamengo é a terceira colocada, com 45 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a 4ª colocada, também com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Atlético de Madrid é a 7ª colocada, com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a primeira colocada, com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Libertad enfrentando a equipe do Ameliano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ameliano, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Libertad é a 4ª colocada, com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ameliano é a 7ª colocada, com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Casa, Libertad para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Vizela. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, ela empatou 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Braga é a 2ª colocada, com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vizela é a 13ª colocada, com 5 pontos ganhos.
Melhor opção para esse confronto: Casa, Braga para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do América Mineiro é a 8ª colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Corinthians é a 5ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Palmeiras é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santos é a 10ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Palmeiras para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 17ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Atlético Paranaense para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Brentford vs Arsenal, fora. Arsenal para vencer. Monza vs Juventus, fora. Juventus para vencer. Cremonese vs Lazio, fora. Lazio para vencer. Rennes vs Mônaco, empate, fora. Z vs Ajax, acima de 2,5. Salzburgo vs Rapid Viena, acima de 2,5. Ares vs Olympiacos, acima de 1,5. Bowling Green vs Hangzhou, acima de 2,5. Milan vs Napoli, ambas equipes marcam. Atlético de Madrid vs Real Madrid, ambas equipes marcam. Braga vs Vizela, casa, Braga para vencer. Atlético Paranaense vs Cuiabá, casa, Atlético Paranaense para vencer. Palmeiras vs Santos, casa, Palmeiras para vencer. América Mineiro vs Corinthians, empate, fora. Ceará vs São Paulo, empate, fora.